A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 8 do primeiro trimestre do ano de 2025, que tem por título Jesus viveu a experiência humana. O texto áureo que se encontra em Mateus 4:23 nos diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele viveu, sentiu tristeza, sentiu alegria, sentiu fome, sentiu cansaço, como todo ser humano sente. A verdade prática: o Senhor Jesus Cristo teve vida social. Ele teve amigos, teve parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Jerusalém, onde ele foi criado. Jesus, ele cresceu como toda pessoa cresce. Ele teve a infância, teve sua adolescência, sua juventude, porque ele foi 100% homem. A Bíblia Sagrada nos diz: o Senhor Jesus não viveu como um eremita ou um monge em reino solitariamente. Ele não viveu isolado da sociedade e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e vida religiosa. A experiência humana no ministério de Jesus. Os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Os fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Defendiam a tradição acima das escrituras. Mateus 15, 3, 6. E a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. Está escrito lá em Mateus 22, 15. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes da sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Atos 16:5, Gálatas 1:14 e Filipenses 3:5. Os saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo do sumo sacerdote desde Salomão. 1 Reis 2:35. Até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Atos 5:17. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, que é o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição. Atos 23:8. E rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus.
Os saduceus uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar forças e matarem Jesus. Os herodianos eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo a impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram conselho com os fariseus, com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Marcos 3,6. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Mateus 22,16 e Marcos 12,13. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. João 1, versículo 43 ao 46. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes como Zacarias e Isabel, os filhos de Zebedeu, que era João e Tiago, está escrito lá em Mateus 26, 37, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia, Marcos 1, 19 e 20. E marido de Salomé, Mateus 27, 56, Marcos 15, 40, que era irmã de Maria. Salomé, irmã de Maria, que era a mãe de Jesus. João 19, 25. Então, João e Tiago eram primos de Jesus, porque as mães eram irmãs, né? Como homem, como humano, Jesus teve mãe, que foi Maria, né? E teve primos. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia tanto em estatura como em sabedoria. Lucas 2, versículo 40 e 52. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual, com os publicanos e pecadores. Mateus 9, versículo 10 e 11. Fariseus e a mulher pecadora. Lucas 7, versículo 37 ao 39. E a mulher samaritana. João 4, versículo 9 ao 15. Então, Jesus, ele teve uma vida social. Ele interagia com as pessoas. Independente se a pessoa tinha condições, era financeiramente melhor do que a outra, se era mais pobre. Então, independente de condição social ou espiritual, Jesus, ele interagia. E é isso que Jesus nos ensina, que nós devemos ter paz, né? Conversar com todos, né? Ser amigos de todos, né? Independente de vida social e espiritual. A todos nós devemos ter essa liberdade de conversar, né? E é assim que nós vamos falando de Jesus. A pessoa que ainda não conhece Jesus,
nós interagindo, né, com essas pessoas, nós vamos ter oportunidade de falar do amor de Jesus, da salvação, né, da ressurreição de Jesus, que ele morreu por nossa causa, né, e que tem um céu nos esperando. Então, a nossa amizade não vai se limitar apenas aos irmãos, né, da igreja, aos nossos irmãos seguidores de Jesus, mas vai além, porque nós precisamos falar do amor de Jesus, né? Seguir a paz com todos, conversar, interagir com todos. Então, Jesus, ele tinha essa vida social. Ele conversava com os pecadores, né? Porque ele sabia que ali tinha uma pessoa que precisava conhecer a Deus. Características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Mas nasceu de uma mulher. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como de qualquer bebê. Lucas 2, versículos 6 e 7. O nascimento de Jesus, né? Foi como qualquer outro bebê nasce. Maria, né? Sentiu tudo que uma grávida sente, né? Teve seus enjoos, teve seu parto normal. Ele sofreu e chorou e sentiu angústia como nós ser humanos sentimos. Hebreus 13, 12 e Lucas 19, 41, Mateus 23, 37. Jesus sentiu sono, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço. Está escrito lá em Mateus 8, 24, João 4, 6, 19, 28. Ficou morto e Jesus também morreu, né? A diferença é que Jesus não ficou morto como qualquer pessoa, mas ele ressuscitou no terceiro dia, passando pelo ardor da morte. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Ainda como homem, Jesus dependia tanto de oração que ele orava, como também dependia do Espírito Santo. Como nós precisamos orar, como nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus também, como homem, ele precisava. Lucas 4:1, 14, 5:16 e 6:12. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Tem uma diferença, né? João 8,46, Hebreus 4,15. E Jesus, como homem, ele orava. Ele dependia das orações. Ele dependia do Espírito Santo. Porque ele foi 100% humano. Apesar que tem muitas pessoas por aí que pregam ao contrário. Mas as Escrituras é a fonte que nós devemos buscar. É uma fonte saudável, que ali tem água, ali tem alimento, para alimentar o nosso espírito, para nós sabermos da verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Heresias que negam a humanidade de Jesus. O apolinarismo
Apolinário foi um bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente no ano 310 depois de Cristo e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega Jesus encarnado. É a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Eles pregam que Jesus encarnado, eles negam, ele não teve um espírito humano, que Jesus não era humano. Segundo Apolinário, vamos ver o que eles pensam, né? Segundo Apolinário, o verbo João 1, versículo 1 e 14, teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negando que Jesus tivesse um espírito humano. Eles acreditam que Jesus teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negando que Jesus tivesse o espírito humano. Mas nós sabemos que Jesus, ele foi humano. 100%, né? Reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, também da alma e do espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. Hebreus 2, versículo 14 e 17. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. 1 Timóteo 2,5. O apolinarianismo foi declarado heresia no Concílio da Calcedônia em 451. Agora, o monotelismo, outra doutrina. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, que quer dizer único, e telema, que quer dizer vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo, Mateus 14, 36. A vontade de Cristo, Marcos 14, 36. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Lucas 5, versículo 20 e 22. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais, nos nossos dias? Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou
durante sua vida terrena, 3 países. O Egito, como está escrito lá em Mateus 2, 14 e 15. Israel, o centro das suas atividades. E Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. E os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Mateus 13, versículo 55 ao 57, João 7, versículo 15 e 27, 41 e 42. Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos. Lucas 4, 22 a 24. Onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica. E nada há que se parece com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco com suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6, versículo 2 e 3. Ora, tal atitude do povo não se justifica se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Jesus, ele era judeu. Então, chegamos à conclusão da lição de hoje. Essa lição está muito boa. Essa lição tem um valor imenso, né? Que nessa lição nós estamos aprendendo sobre Jesus. Que Jesus, ele sim, foi 100% homem. Teve as emoções, sentiu fome, sentiu sede, sentiu sono, cansaço, como todo ser humano sente. Mas ele também foi 100% Deus. Jesus, como homem, precisou das orações, precisou do Espírito Santo. Ele teve suas fraquezas humanas, né? Mas, como Deus, ele não teve suas fraquezas morais e espirituais. Sentiu fraqueza, mas como ser humano. Chegamos à conclusão da lição de hoje. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. Jesus conversava com todos. Jesus respeitava todos. Jesus ensinava como viver em sociedade. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Jesus, ele nos deu exemplo de como deve ser os nossos
nosso relacionamento com todos, né? Que vivamos em união, respeitar os outros e continuar com essa missão de falar do seu amor, de falar da salvação, de pregar a salvação, porque no céu há muitos lugares. Jesus preparou lugar para todos. E é missão da igreja, é missão dos discípulos, dos seguidores de Jesus, falar de Jesus, falar da salvação, orar sem cessar, para que Jesus nos dê força e continue salvando vidas para o reino do Senhor. Fique com Jesus, que Jesus possa continuar te abençoando, abençoando sua vida, sua família. E nós vamos continuar crendo que Jesus está voltando. Não vamos deixar que a nossa fé se desfaleça. Fique com Jesus e que Deus te abençoe poderosamente. Amém.